Hoje o nosso papo é um pouco mais voltado para os jovens, adolescentes, quem está chegando ali na idade de começar a trabalhar, porque a gente sabe que no Brasil, historicamente, os jovens costumam receber menos e estão se qualificando cada vez menos, sonhando com as profissões informais e tudo mais, sonhando com aquela vida que eles veem na internet. Hoje eu quero trabalhar no Instagram, hoje eu quero ser youtuber, eu quero ser famoso, quero ser influencer. E acaba deixando a capacitação de lado. E quando vê o tempo vai passando e não consegue chegar nesse lugar, porque esse lugar de influência, por mais que a internet seja para todo mundo, não é todo mundo que vai alcançar uma grande relevância a ponto de conseguir viver disso. Então, é muito mais sobre trazer um pouco de mentalidade financeira, uma mentalidade de crescimento para os nossos jovens, do que qualquer outra coisa, falar de organização financeira apenas. Meu nome é Maurício Leite, eu sou o seu planejador financeiro e hoje é um bate-papo sincero sobre isso. Vamos falar sobre renda, vamos falar sobre jovens, vamos falar sobre mercado de trabalho e sobre oportunidades. Se esse vídeo fizer sentido para você ou se você conhecer alguém que possa tirar proveito desse conteúdo, eu peço para você estar enviando esse vídeo, se inscrevendo no canal e deixando seu comentário, porque isso me ajuda muito a continuar. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Segundo o IBGE, a porcentagem, a taxa de desempregados entre seus 18 e 24 anos é alta demais no Brasil. E isso muitas vezes acontece por falta de capacitação. E os jovens que estão empregados muitas vezes recebem menos, ali fica entre 1 e 2 salários, também por falta de capacitação. Isso não é porque o mercado odeia quem é mais novo, odeia quem não tem experiência. Não, é porque você é remunerado pelo que você entrega. Então, já jogando um pouco de responsabilidade para cima de vocês, ou para cima também do Maurício, jovem, que quando o Maurício tinha 18 anos, eu também não recebia o que eu gostaria. No meu primeiro emprego, eu fui contratado para receber R$400. E isso você não pode achar que é algo normal. Não interessa se é o primeiro ou se é o 10º. Você ser contratado para receber R$400, isso tem que te inquietar de alguma forma. Se você ficar conformado com um salário mínimo ou com alguma coisa assim, acostume-se a viver com isso. Mas você não pode esperar mais salários melhores se você não se prepara para isso. Ainda segundo o IBGE, estatisticamente, quem se qualifica melhor, quanto maior o seu nível de escolaridade, maior tem de ser a sua renda, o teu salário. Isso não é regra, tá? Não vem pensando que é porque você tem um diploma, você vai receber mais do que não tem. Só que você precisa entender que para buscar salários maiores, muitas vezes um diploma vai fazer diferença. Então ficar chorando, ficar olhando ou tentando se comparar porque você não tem aquela renda que seu amigo tem, que o influencer tem ou qualquer outra coisa, e continuar parado, estagnado, não adianta. Muitas vezes a culpa é sua também. Se você não corre atrás de aumentar, de aprender novas habilidades, de ver o que está sendo remunerado hoje para poder correr atrás disso, se você não corre atrás de estudar para tentar passar num concurso público, se você não corre atrás para se capacitar, aprender uma língua, aprender outras habilidades mesmo, você não pode esperar que o seu patrão te reconheça como alguém que merece um salário maior, ou que a empresa que você gostaria de trabalhar te reconheça como um funcionário que ela precisa para ela. Continuando estatisticamente, quem tem ensino superior tende a receber mais do que quem não tem. E aí quem tem mestrado tende a receber um pouco mais, quem tem doutorado tende a receber um pouco mais, só que isso, de novo, não é regra. Principalmente hoje em dia, que a faculdade muitas vezes não se faz nem necessária para você conseguir um bom salário. Só que você ficar no sonho e por causa disso não ir atrás dos seus estudos, das suas qualificações, do seu diploma, da tua faculdade, da tua pós, do teu mestrado, pode te deixar parado. Então viver num sonho pode te distanciar da sua realidade. E aí, falando sobre vida financeira, segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil tem índices baixos demais sobre educação financeira. Então muitos jovens eles não sabem o que é uma inflação,
não sabem fazer um planejamento financeiro, eles não sabem montar um orçamento doméstico. O nível de endividamento entre os jovens é alto demais, o uso do cartão de crédito como renda. E aí nessa você já tende a receber menos porque você não tem experiência. Você pode até estar num lugar que vai te pagar mais, mas você entra recebendo menos. Receber menos não é um salário de R$400 que eu tô falando, tá? Mas mesmo numa empresa que você pode crescer, é normal você entrar recebendo menos. E aí você entra recebendo menos e não tem uma organização financeira, quando você vê, você já entra na sua vida financeira endividado. Você já entra enrolado. E isso vai descontrolando, inclusive quando você vai aumentando o teu salário. Porque se você é desorganizado, recebendo um salário mínimo, R$1.600 aproximadamente, e mora com seus pais, quando você receber R$10.000 e morar sozinho, você vai continuar enrolado. Então o melhor momento para você aprender é agora. Então o melhor momento de você pegar aquela cultura, aquele costume de se pagar primeiro, reservar um valor todo mês para investir, de saber quanto que você gasta em cada coisa, quanto você recebe, quanto que tá teu cartão, com o que você pode comprar, o que você não pode, qual é o sacrifício que você tem que fazer para comprar alguma coisa maior, um celular novo, para fazer a viagem que você tanto quer. Então aprender isso o quanto antes faz muita diferença, e eu falo isso por experiência própria. Hoje eu tenho 35 anos, vou fazer 36 no mês que vem. Eu não tenho dúvidas que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, assim que eu comecei a trabalhar, hoje eu já seria um milionário. Eu já teria passado de 1 milhão. E não é porque eu recebo rios de dinheiro, é porque hoje eu sou organizado de uma forma que eu não era antes. O Maurício de antes, quando eu fazia a faculdade, eu juntava, quando não conseguia trabalhar, eu juntava o dinheirinho que meu pai me dava de passagem. Então ele me dava o dinheiro de passagem para comer e eu juntava aquele dinheiro. Com esse dinheiro eu comprei minha guitarra, com esse dinheiro eu comprei meu piano digital, com esse dinheiro eu comprei minha pedaleira. Então esse dinheiro me serviu para comprar coisas, né, para realizar alguns sonhos que eu nem imaginava que era possível. Mas aí quando eu comecei a trabalhar, que o dinheiro passou a ser realmente meu, que eu comecei a ganhar o meu dinheiro, eu descontrolei, até chegar numa dívida alta demais. Então, se eu tivesse essa mentalidade de investir que eu tenho hoje, assim que eu comecei a trabalhar, eu não tenho dúvida que a minha vida financeira seria muito diferente. Eu não tô aqui chorando minhas pitangas, como dizem, não tô aqui me lamentando. Eu tô aqui falando uma realidade e servindo de exemplo para você. Para que você não comece a sua vida financeira cometendo os erros que eu cometi. Porque eu não tenho dúvida que se você começa do jeito certo, o Rodrigo, o Pedro, o João, o Vitor, o Gabriel, de daqui a 10 anos, vai agradecer ao você do presente. Quando você chegar lá nos 30, nos 40 anos e ver que você tem 1, 2, 3 milhões na conta, que você já recebe mensalmente 10, 20, 30 mil reais só com o dinheiro que você está juntando todo mês, isso faz muita diferença. Em outro vídeo eu vou estar fazendo as contas de quanto tempo demora para você juntar o seu primeiro milhão e dependendo do seu aporte mensal. E isso é surpreendente. Se todo mundo tivesse consciência que consegue chegar nos 1 milhão de reais investindo pouco todo mês, começava o quanto antes. Um jovem com 18 anos que começa a investir, começou a trabalhar, começa a investir o quanto consegue, ali recebendo um salário mínimo, investindo 200 reais. E aí aumentou o salário, investe um pouquinho mais. Se o jovem de 18 anos soubesse que quando chegar lá nos 40, ele já tem mais de 1 milhão, ele faria isso. Então tá na hora de vocês começarem a pensar sobre essas coisas, começar a acordar sobre essas coisas, porque isso vai fazer a diferença na vida de vocês, sabe? E tenha certeza, não é todo mundo que vai ter essa cabeça. A cabeça no lugar é vantagem competitiva. Então se você é mais jovem, quanto mais jovem, melhor. Se você já se planeja, se você já estuda onde está dando dinheiro, se você está desenvolvendo novas habilidades, você está saindo na frente de todo mundo. Então se você
quer procurar, se você quer conquistar, procurar não, se você quer conquistar coisas melhores, você precisa se preparar. E não vem com essa de sorte, porque uma vez eu ouvi e eu tomei essa frase pra mim: não existe sorte. Sorte é a junção de duas coisas. É a preparação que você tem que ter a sua vida toda. Então você tem que andar preparado para o que aparecer. E a segunda coisa é a oportunidade. Porque a oportunidade ela vai aparecer. Pode ser um concurso, pode ser uma vaga de emprego, pode ser um amigo, ela vai vir de algum lugar. Mas se você não está preparado, aí você não teve a sorte, né? O pessoal acha que vai cair do céu. Você acha que o seu amigo vai ganhar na Mega Sena e vai te dar 5 milhões. Você acha que você vai conhecer um grande empresário no sinal e ele vai te colocar para tomar conta de uma empresa dele. Deixa eu te contar a realidade, isso não vai acontecer. Você acha que vai começar a gravar vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram, em qualquer outra plataforma, vai bombar e vai ficar milionário com isso. Isso acontece com algumas pessoas, mas provavelmente, sendo muito sincero, não vai acontecer com você, porque pensa na quantidade de gente que tenta e na quantidade de gente que realmente consegue. Então isso é uma oportunidade que todo mundo pode tentar? É uma oportunidade que todo mundo pode tentar. É algo que todo mundo vai conseguir? Não é algo que todo mundo vai conseguir. Os jovens costumam falar com essas crianças, né, mais que quer ser jogadora de futebol. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e muitos tentam ser jogador de futebol. Quantos conseguem realmente uma carreira de renome, ou pelo menos um salário razoável como jogador? Não é todo mundo, é uma porcentagem muito pequena. Então você pode perseguir o seu sonho, mas deixar de viver a sua realidade atrás desse sonho vai atrasar a sua vida. Porque se você não realizar esse sonho, e pode ser que esse sonho possa ser apenas seu e não é a realidade para você, sabe? Quando você perceber que não dá mais para chegar nesse sonho, pode estar tarde demais, aí você tem que começar do zero. Então se você ainda é mais novo e tá correndo atrás de um sonho, joga com outras oportunidades, não abdica da sua preparação, não deixa de lado seus estudos, sua capacitação. Faz as coisas em paralelo. Eu quero ser pro player de qualquer jogo online. Se dedica ao jogo, mas não esquece seus estudos. Porque e se você não virar pro player? E se você não conseguir ser um streamer? E se der alguma coisa errada? O que você vai fazer da sua vida? Você vai cair no emprego que você não quer? Você vai aceitar receber menos do que você realmente poderia receber se tivesse capacitado? Porque você deixou de se preparar? Você vai começar uma faculdade 10 anos depois do que você poderia ter começado? Não vou falar que deveria, porque parece que quem começa a faculdade mais velho tá errado. Não, tá certo. Só que sabe que se tivesse se dedicado antes, na maioria das vezes, teria esse diploma antes. E agora que você está começando sua faculdade, você poderia estar exercendo a sua profissão. E eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. Tem gente que entra na faculdade mais velho porque é casos da vida. Sabe, a vida foi empurrando ela para o trabalho, para outras coisas, outras obrigações. Cada um tem a sua realidade. Mas a gente sabe também que muita gente corre atrás mais velho quando recebe mais maturidade, quando ganha mais maturidade. Então o que eu estou tentando fazer é trazer para você uma maturidade de agora. Porque com 18 anos, com 19, pensar sobre isso deveria ser constante na sua vida. Se inquietar com baixo salário deveria ser constante. Você não pode achar que é normal. Até porque buscar salários maiores é obrigação sua. Isso não é luxo, isso não é... Não, isso tinha que ser estratégia, tinha que ser obrigação. Isso não é sobre ostentar, é sobre ter margem, é sobre realizar seus sonhos, é sobre construir sua família, é sobre morar onde você sonha. Isso é muito mais do que você poder comprar um relógio de 8 mil reais. Isso é muito mais do que você conseguir comprar um carro do ano de 200 mil reais. Eu não estou falando disso. Eu tô falando que buscar salários maiores tinha que estar na cabeça de todo mundo. E não apenas no sonho.
tinha que fazer parte da vida de todo mundo e não apenas na margem do sonho. Porque o Maurício sonha em receber 400 mil reais por mês. Mas um salário de 400 mil reais pode ser muito fora. Só que buscar um salário de 30 mil reais, o Maurício tem que buscar. Buscar um salário mensal certo, todo mês, 20 mil reais, o Maurício tem que buscar. E você também. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu recebia 400 reais. 460 e pouquinho. E aí o meu sonho era, caraca, quando eu receber 1.000 eu tô feito. E aí eu comecei a receber 1.000. E meu sonho foi, caramba, quando eu conseguir receber 2.000 eu tô feito. E eu fui receber 2.000. E aí não, agora eu preciso chegar nos 5. E agora eu preciso chegar nos 10. E o seu pensamento tem que ser esse. Para com essa de pensar que, eu não posso priorizar o dinheiro. Você precisa pensar no dinheiro. Porque no momento que você não pensa no dinheiro, alguém pensa por você. Passa na tua frente, realiza o sonho que você quer. E você continua estagnado. E tenha em mente que, além de buscar novos salários, além de se especializar, além de se capacitar na sua área, aprenda também sobre educação financeira. A cuidar do seu dinheiro, a cuidar das suas finanças. Porque sem isso, o seu salário sobe, seu padrão de vida sobe e você continua vivendo no limite. Você continua vivendo sem dinheiro, você continua vivendo sem construir. Mas quando você desperta que a sua vida financeira precisa ser educada para isso, o seu salário sobe. Aqui, seu padrão de vida sobe aqui. E você tem uma margem ainda muito boa. E é nessa margem que você constrói todos os seus sonhos. Você faz a viagem que tu quer, você compra a casa que tu quer, você se muda para onde você quer. Se você é mais jovem, não foca só nos lazeres e nos prazeres da vida. Foca no teu salário, foca na tua educação, foca na tua instrução, foca em quem você é. Porque isso vai fazer diferença na sua vida. E se você já está mais velho, não pensa que o tempo passou e você não tem mais chance. Você pode começar agora. É claro, com consciência. Se você já tem seus 60 anos e não alcançou o seu 1 milhão, pode ser que para você alcançar o seu 1 milhão você precisa de 20 anos. Aí você vai alcançar com 80. E não sabe como é que vai estar a sua saúde com 80. Mas você pode começar agora, independente da sua idade, a fazer diferença na sua vida financeira. Se você tem ali até os 40 anos, você pode inclusive começar uma carreira nova. Se você tem 50 anos, você pode começar uma carreira nova. Só que faz isso com responsabilidade. Não abandona o barco que você tá por um sonho de um cruzeiro. Não abandona o teu sustento para viver um sonho. Faz as coisas em paralelo. Se você sente a vontade de voltar a estudar, de fazer a sua faculdade, não sai do seu emprego para fazer a sua faculdade. Faz as duas coisas juntas. Maurício, mas vai ser cansativo. Mas é a sua vida. É a sua vida, sabe? Você vai escolher viver um período mais cansativo para ter um futuro mais tranquilo. E existe um momento para tudo, né? Existe tempo para tudo. Pode ser que nesse momento o que você precisa é isso. E se você precisar de ajuda para conversar sobre isso tudo, sobre carreira, sobre dinheiro e principalmente sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro, conta comigo. Porque afinal de contas eu sou Maurício Leite, o seu planejador financeiro.